Bom, pessoal, hoje nós vamos estar vendo o capítulo 3 do curso CCNA1, Fundamentos de Rede. O capítulo 3 ele vai tratar das funcionalidades do protocolo da camada de aplicação. Vai estar dando uma olhada, uma revisada rápida nesse modelo. Eu sou o tutor Álvaro Barros, sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e instrutor das academias do NET Academy do Instituto Federal e da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Essa camada de aplicação, dando uma revisada aqui rápida no modelo OSI, ela é a camada de número 7 do modelo OSI. A camada que está lá no topo da pilha, essa é a camada de número 7. Comparando com o TCP/IP, que é o nosso foco de estudo, o modelo TCP/IP, ela está na camada 4 do modelo TCP/IP. Então, aqui nessa camada de aplicação é onde acontecem as aplicações de rede, as interações com o usuário, a navegação, dados, etc. Então, a gente vai estar dando uma passada rápida e uma revisada sobre o que acontece nessa camada. Tá? Então, esses protocolos que tem dentro da camada de aplicação, eles são utilizados para a troca dos dados entre os programas. Então, quando você tem uma comunicação entre um host de origem e um host de destino, à medida que os dados são gerados aqui, quando você está querendo executar, trabalhando em algum aplicativo, você está trabalhando aqui. Porque aqui, nessa camada de aplicação, o que acontece é a interação com os usuários. A nossa interação com a máquina, na verdade, através daqui na camada de aplicação. Que são os programas que a gente utiliza, esses programas acessam determinados serviços, esses programas eles trabalham determinados protocolos e que geram os dados que vão seguindo pela pilha, transmitidos pela rede, até chegar no host destino, onde vai acontecer um desencapsulamento, e chegando na camada de aplicação que ele vai saber qual aplicação que gerou aquela informação, aquela requisição de acesso a alguma coisa, para que a aplicação do destino responda. Então, acontece uma troca de informação entre as aplicações. Um exemplo de uma aplicação que a gente utiliza no nosso dia a dia é um próprio browser, né? Um Internet Explorer, um Mozilla Firefox, um Google Chrome, que são as aplicações, são os programas que nós utilizamos para acessar a web. E quando a gente navega, a gente acessa alguma coisa, a gente vai estar trabalhando um protocolo, por exemplo, que o programa vai acionar dentro da pilha da aplicação, que é o protocolo HTTP, para navegar em páginas. Ele vai ter uma determinada porta, e esse protocolo que vai startar o processo da comunicação entre as aplicações. Então, ela fornece a interface, né, com todas as aplicações que nós precisamos utilizar. E essa interface entre o usuário e a máquina, que é a partir daí que geram as requisições para toda a pilha da rede e as mensagens serão transmitidas. Então, é a camada de aplicação que vai preparar toda a comunicação entre o usuário e a máquina, para poder executar todo o tráfego de dados e a transmissão das informações. No modelo TCP/IP, como eu falei no início aqui, é a camada 4 do modelo TCP/IP, que está aqui no topo da pilha, é o nosso foco de estudo, né, o modelo TCP/IP. E quando a gente utiliza a internet, quando a gente utiliza uma rede, o usuário comum, ele está praticamente executando diversos serviços, diversos protocolos dessa camada de aplicação. Por exemplo, a gente pode ter servidor DNS, servidor Telnet, servidor SSH, e-mail, DHCP, servidor web, servidor FTP. Tudo isso aqui a gente vai estar vendo o conceito do ao longo dessa explicação. Então, tudo que a gente está navegando, tudo que a gente está fazendo na internet, em algum momento está acessando diversos serviços ou diversos servidores através da camada de aplicação, comunicando a aplicação da nossa máquina, né, nós no momento somos os clientes, a gente está acessando alguma coisa, com a camada de aplicação de um host destino onde a gente está querendo acessar determinada informação. Então, todas essas vão estar disponíveis aí em toda a rede, diversas aplicações, por exemplo, o servidor DNS. Quando a gente faz um acesso a um site web, a gente não decora um número. Na internet, tudo que está na internet está através de endereços de IP. Mas é possível a gente decorar todos os números de endereços de IP de cada um dos servidores que estão na internet, até daqueles que a gente mais utiliza. Então a gente sabe o nome. Então o DNS ele vai fazer essa resolução do nome com o número de IP. Então o DNS é um serviço, né, um protocolo
que está trabalhando aqui na camada de aplicação. A gente utiliza algum aplicativo, algum programa que precisa do DNS, esse programa dentro da camada de aplicação, ele aciona lá o protocolo, o serviço DNS, para poder retornar uma resposta do nosso programa. O TCP/IP geralmente, né, ele é definido por RFCs. Todos os protocolos que existem dentro da pilha do protocolo TCP/IP, o HTTP, o DNS, o FTP, existe uma certa documentação sobre aquele protocolo. Imagina que você está desenvolvendo alguma ferramenta que vai ter uma comunicação em rede, alguma aplicação que utiliza um protocolo novo. Você está desenvolvendo esse protocolo também para permitir a sua comunicação em rede. Esse protocolo que você está desenvolvendo, você pode documentar esse protocolo através de uma RFC e submeter isso para os órgãos que têm essa parte do registro. Então, entre esses protocolos que são documentados, que a gente utiliza, né, que existem lá na pilha da aplicação, nós temos o próprio DNS, o HTTP, SMTP, que é para a parte de transferência de mensagens através de e-mail, o Telnet, que é para você trabalhar com acesso remoto, também tem o SSH, que também é um protocolo para se trabalhar acesso remoto, o FTP, que é o protocolo que a gente utiliza dentro da pilha de aplicação para trabalhar transferências de dados, ou transferência de arquivos entre os sistemas, entre os hosts de origem e de destino. Esses são alguns dos vários protocolos do TCP/IP que existem dentro da camada de aplicação. Então, ela utiliza esses protocolos que são implementados dentro de aplicações e serviços. Então, à medida que eu falei agora há pouco, a gente está utilizando determinado programa, determinado aplicativo. Esse aplicativo, para acessar a rede, para acessar um host destino, ele precisa muitas vezes startar protocolos, né? Esses protocolos podem ser serviços que também estão dentro da camada de aplicação. E para qual a finalidade desse protocolo? Qual a finalidade de um protocolo? Esse protocolo digamos, que é quem vai definir as regras e os formatos como os dados serão tratados e como os dados deverão ser transmitidos para que a aplicação origem e destino elas consigam interpretar a informação. Então eu posso ter vários computadores, eu posso ter um computador com vários programas abertos, eu posso ter várias aplicações abertas ao mesmo tempo na minha máquina, todas elas acessando a rede. Por exemplo, eu posso estar acessando um e-mail, eu posso estar fazendo download de um arquivo, eu posso estar jogando, eu posso estar fazendo um acesso remoto, tudo isso, de certa forma, meio que, entre aspas, simultaneamente, e cada um desses aplicativos, cada um desses programas, eles vão estar chamando e utilizando determinados protocolos específicos de acordo com a aplicação que eu estou utilizando. Então, é através desses protocolos que a pilha do modelo TCP/IP e até do modelo OSI, ele vai conseguir identificar qual é a aplicação que vai ter que ser comunicada entre a origem e o destino, entre os hosts de origem e de destino. É através desses tipos de serviços e aplicações que são chamados pelos programas que a gente utiliza. Então, eu tenho vários programas abertos, eu estou utilizando vários programas e cada um desses programas pode estar acessando uma determinada aplicação e um determinado serviço dentro da camada de aplicação, através de um determinado protocolo específico que é associado para aquele programa ou para aquele serviço que a gente está utilizando. E com isso, uma aplicação que eu estou navegando na web, que é a porta 80, que é a aplicação que eu posso estar utilizando o protocolo HTTP, que é dentro da pilha da camada de aplicação, vai se comunicar com a camada de aplicação através do protocolo HTTP, chamando no destino determinado serviço que é associado àquele protocolo que vai possibilitar essa troca de mensagem. Então, eu preciso ter o mesmo protocolo para que haja a troca de mensagem entre as aplicações. Porque, digamos que o protocolo pode ser o idioma, né? Eu estou falando português aqui, no outro lado o host tem que entender o português. Se o host não entende o português, entende chinês ou japonês, ele não vai estar no mesmo protocolo que eu, e aí a gente não vai conseguir trocar informações, a gente não vai conseguir conversar, a gente não vai conseguir trocar mensagens, porque o protocolo é diferente, o idioma é diferente. Então, na verdade, o protocolo que atua dentro da camada de aplicação permite isso, permite que as regras sejam compatíveis para que os protocolos consigam trocar informações e as aplicações troquem informações e consigam se comunicar entre elas pela própria rede. E muitas vezes, uma aplicação pode ser o próprio protocolo.
Eu dei exemplo de um Google Chrome, por exemplo, que é um browser. Ele pode utilizar um protocolo para acesso HTTP, pode usar o HTTPS, né, que é para implementação de segurança, mas muitas vezes nós temos o próprio programa que também tem o nome do protocolo. Por exemplo, aí está mostrando o Telnet. O Telnet eu posso ter a aplicação Telnet, que é a aplicação que eu vou estar trabalhando para acesso remoto, e o próprio protocolo e o serviço chama-se Telnet, dentro da pilha do TCP/IP. Então, muitas vezes isso pode acontecer também. Uma rede, normalmente, ela é estruturada em dois tipos. Nós podemos ter uma rede do tipo cliente-servidor e do tipo ponto a ponto. Normalmente, por padrão, a própria internet ela é uma rede do tipo cliente-servidor. Ou seja, nós somos os clientes, eu estou aqui na minha máquina acessando um site na web, eu estou acessando um servidor que vai me prover o acesso àquele site. Quando eu coloco aqui www.ifrj.edu.br ou uenf.br, qualquer site que eu queira acessar e dou um enter, eu estou sendo um cliente para acessar um recurso que está armazenado em algum servidor pela internet. Então, a arquitetura da internet, por padrão, ela é uma arquitetura cliente-servidor. E quando a gente trata de redes locais, nós temos arquiteturas também que podem ser cliente-servidor ou ponto a ponto, ou muitas vezes os dois. Eu posso ter uma rede local que trabalhe um tipo de rede cliente-servidor, onde eu tenho servidores dedicados, eu tenho equipamentos dedicados para servir algumas aplicações, servidor de arquivos, por exemplo, servidor de login para poder fazer o acesso pela rede, que são máquinas que ficam dedicadas e eu vou ter os clientes, são os hosts, são os computadores e os outros dispositivos computacionais que a gente está utilizando para acessar aquele servidor. E eu posso ter rede ponto a ponto, onde eu tenho compartilhamento entre as máquinas que estão utilizando a própria rede. Eu não vou ter aquela figura de uma máquina dedicada unicamente para servir alguma aplicação. E nesse processo de comunicação, os protocolos eles dão suporte a algumas operações, por exemplo, o download e o upload. Né? O que é o processo de download? Eu estou buscando algum arquivo que está em algum servidor e trazendo para a minha máquina. Ou seja, eu estou baixando esse arquivo para a minha máquina. Esse é o processo de download. Ou seja, eu tenho clientes, computadores, tablets, CDA, telefones, VoIP. Né? Esses clientes, através da combinação de software, hardware, eles vão estar utilizando aplicações lá do chamado de aplicação, do modelo, do TCP/IP ou do modelo OSI, que eles vão estar acessando alguns protocolos, e esses protocolos vão estar acessando aplicações que serão servidas em máquinas dedicadas, que serão servidores, e eu vou baixar alguns arquivos que estão lá, o processo de download. Esse é um processo bem conhecido nosso, a gente utiliza a internet direto aí, faz muito download, o próprio termo já é bem popular, né? Download de arquivos, de vídeos, de músicas, da própria internet para o nosso computador. Então eu estou utilizando acesso a um servidor dedicado, que está especificamente servindo alguma coisa, eu copio pela rede alguma informação, algum arquivo que está lá e vou descarregar isso para a minha máquina. Estou fazendo o processo de download. O processo de upload, no modelo cliente-servidor, já é o processo ao contrário. O upload é quando eu estou enviando arquivos pela minha rede para que esses arquivos sejam armazenados no servidor. Então, os dois processos que a gente tem, download e upload. Upload é o termo que eu estou enviando o arquivo para que eles sejam armazenados no servidor. E o download é quando eu estou pegando o arquivo que está no servidor e estou trazendo para a minha máquina. Um eu estou enviando, outro eu estou trazendo. E os servidores, né, são as máquinas que ficam dedicadas na minha rede, nesse tipo de arquitetura de servidor. Né, tipos de redes, mais uma vez, a gente trabalha com redes ponto a ponto, redes de servidor. Eu tenho lá equipamentos que ficam dedicados, eles são repositórios das informações, eles têm processos que controlam todo o acesso às informações que estão lá, mecanismos de segurança, mecanismos de checar quem está fazendo, quem podem ser implementados, e eles vão estar utilizando equipamento, utilizando software, utilizando processos, para que essas aplicações, quando cheguem às requisições do que vai ser acessado, eu posso ter um servidor que ele tem várias aplicações sendo servidas naquele momento. E aí, à medida que eu tenho vários clientes acessando esse servidor, para cada cliente que quer acessar uma aplicação diferente, quando chega na pilha de aplicação, que ele vai desencapsulando aquela mensagem que está chegando para ele, até chegar lá em cima, através da aplicação ele consegue direcionar para qual software, para qual processo está ativo que tem que responder naquele momento. Então eu posso ter um servidor aqui, que ele é um servidor ao mesmo tempo de e-mail e de arquivos.
ou de páginas web. Então eu tenho um cliente que quer nesse momento acessar uma página web, quer acessar um vídeo. Ele quando manda uma requisição para cá, chega numa aplicação X. O outro quer acessar para ouvir uma música, chega uma requisição numa aplicação Y. Quando na pilha do TCP/IP o servidor recebendo a mensagem, ele abre aquilo e chega na aplicação e vai ver que são duas mensagens, cada uma para uma aplicação diferente. E aí ele direciona aquilo ao processo que está ativo, relativo àquelas aplicações, para que elas possam responder. Então, o servidor vai ficar dedicado na minha rede, dedicado na própria internet, para que os clientes consigam acessar esses equipamentos e baixar os arquivos, enviar arquivos, mandar e-mail, acessar todos os recursos que estão sendo disponibilizados no servidor. Então, a figura é uma máquina dedicada, composta do próprio hardware, as informações muitas vezes armazenadas nele, no próprio servidor, para que as informações sejam disponibilizadas pela rede. Alguns protocolos dão suporte às comunicações. Nós temos protocolos comuns, né, da camada de aplicação, o próprio Telnet, como eu já falei agora há pouco. Eu tenho clientes que estão acessando o Telnet, então eu vou ter no servidor a aplicação Telnet rodando. Eu tenho um serviço, né, um daemon ativo na pilha, nos processos sendo executado lá na memória, que vão suportar os tipos de acesso. E eu posso ter vários clientes acessando essa pilha, acessando essa aplicação, e esse daemon, a própria aplicação, ela gerencia os múltiplos acessos para permitir que cada cliente possua uma instância de acesso naquela aplicação que ele está querendo. Aqui no caso eu tenho o servidor Telnet, que é um servidor de acesso remoto. Eu posso ter essa implementação, essa aplicação habilitada no servidor para poder melhorar a minha gerência, solucionar determinados problemas. O serviço parou, eu faço um acesso remoto através do Telnet, utilizando também o SSH, é muito importante utilizar. Agora ele é mais utilizado até do que o Telnet, para que eu acesse lá e corrija um problema, faça uma atualização, de maneira remota pela rede eu consigo implementar esse acesso. E a aplicação fica rodando lá e ela consegue, na medida que as requisições estão chegando, se é uma mesma aplicação, ela consegue gerenciar para abrir várias instâncias, para que vários clientes consigam acessar pela pilha lá, e identificar quem está acessando o quê, para que não haja uma mistura, digamos assim, das informações. Comparando uma rede cliente-servidor com uma rede ponto a ponto, as aplicações, né? Em aplicações ponto a ponto, rede do tipo ponto a ponto ou P2P, como eu falei, eu não tenho a figura de um servidor dedicado, eu não tenho uma máquina dedicada que vai servir apenas para fornecer informações. Numa rede ponto a ponto, eu tenho computadores, eu tenho hosts que eles servem tanto como cliente quanto servidor. Ao mesmo tempo que eles estão acessando, eu estou utilizando aqui e estou acessando um computador de um colega para buscar um determinado arquivo, ele também pode, do computador dele, acessar o meu para buscar determinado arquivo, para utilizar uma impressora que pode estar compartilhada no meu computador, e aí a gente consegue trabalhar ao mesmo tempo uma rede que é ponto a ponto. Ou seja, eu tenho um ponto aqui que se conecta a outro ponto, e ambos os pontos, ambas as máquinas, elas compartilham as informações entre elas. Então eu sou cliente e servidor ao mesmo tempo, mas não existe aqui nessa rede uma figura de uma máquina dedicada para virar um servidor. Então ambos os clientes eles podem iniciar mensagens para troca de informação, eles recebem mensagens, eles simultaneamente conseguem enviar e receber mensagens, tá, pela rede. Então eu vou ter cliente-servidor de um lado, cliente-servidor do outro, aonde todos estão acessando e utilizando ao mesmo tempo para a troca de informações. Então existe aqui uma figura de uma máquina dedicada que ninguém está utilizando apenas para servir aos clientes utilizarem na minha rede, como é uma arquitetura cliente-servidor. Na arquitetura ponto a ponto, isso não existe. Eu tenho máquinas que ao mesmo tempo são clientes e servidores. Então elas estão compartilhando os recursos entre si. Aqui eu tenho uma rede não hierárquica, né? Eu posso ter dois computadores que compartilham esses recursos sem ter um servidor dedicado. Então é uma rede ponto a ponto. Eu tenho aqui um determinado cliente, que é um ponto, quer dizer, uma máquina. Por exemplo, eu poderia estar utilizando essa máquina através da rede, né? Eu tenho toda uma infraestrutura de rede conectada. Eu tenho um colega que está acessando uma outra máquina, e aí a gente pode estar compartilhando os recursos que existem nos nossos computadores. Por exemplo, eu posso estar compartilhando nessa máquina aqui um disco rígido, né?
onde os arquivos ficam armazenados. Eu posso estar na minha máquina compartilhando a minha impressora para que o colega possa utilizar tudo pela rede. Então aqui eu tenho um servidor de impressão, onde quem tiver pela rede consegue imprimir na minha máquina, a minha impressora que está conectada no meu computador. E eu tenho aqui, nesse caso aqui, um cliente, um servidor de arquivos. Somente se a pessoa está utilizando, ele também está servindo o HD para que os arquivos sejam armazenados. Então, hora eu sou cliente, hora eu sou servidor, hora eu consigo acessar uma informação, hora eu estou fornecendo aquela informação. Então, nessa rede ponto a ponto, eu não tenho uma figura dedicada de uma máquina especificamente para servir alguma coisa. Ninguém está utilizando. Então, essa é a característica de uma rede P2P, que a gente chama, né? Que é uma rede ponto a ponto. E eu não tenho essa implementação de uma máquina dedicada. Então, é uma rede não hierárquica. Você não tem aquela hierarquia, né? De uma máquina acessando uma outra, ficando numa distância, digamos, superior. Entre os serviços e as aplicações que estão lá na pilha, existe o protocolo DNS, o serviço DNS. O que é o DNS? Ele fornece um atalho para associar um número de IP a um nome. Eu falei agora há pouco no início. Imagina que a gente tem que acessar o Cisco, o endereço da web da Cisco, que é www.cisco.com. Na internet, tudo que está na internet, na verdade, ele está armazenado na internet através do endereço IP. Até os próprios hosts de uma rede hoje, né, que trabalham no modelo TCP, possuem endereçamento IP. Então, todo equipamento que está numa rede, ele está ali com um número de IP. Inclusive os servidores. Então, para que eu acesse um determinado serviço, um determinado servidor, eu preciso conhecer o número de IP daquele servidor. E aí, mais uma vez, imagina eu conseguir decorar todos os números de endereços de IP dos servidores que eu quero acessar, espalhados pelo mundo. Difícil, eu tenho que ter uma tabela, um banco de dados para eu manualmente acessar e buscar aquela informação. O servidor DNS já é esse banco de dados. Imagina que ele é o nosso catálogo de endereços. Eu tenho uma agenda, eu quero saber o telefone de alguém. Eu vou buscar o nome, é mais fácil eu gravar o nome da pessoa do que muitas vezes gravar o número de todos os amigos que eu tenho. Eu busco na minha agenda, verifico o número daquela pessoa e ligo. O telefone celular hoje está bem fácil, vou lá na agenda, boto o nome, já me traz, eu já consigo ligar. O DNS ele faz isso. Eu quero acessar um site, ele envia uma requisição para um determinado servidor que está na internet. Esse servidor é quem vai fornecer e associar um número de IP a um determinado nome que eu quero acessar e ele me traz essa resposta. Então, quando eu tenho um cliente que quer acessar o cisco.com, esse cliente não sabe quem é o endereço IP daquele servidor que está na internet, em qualquer lugar armazenado, mas esse servidor aqui ele tem uma configuração de um servidor de DNS que ele pode consultar. Então, a partir do momento que eu digito lá cisco.com e dou Enter, esse servidor envia uma aquisição para um determinado servidor DNS, que ele conhece, já tem configurado nele. Esse servidor DNS recebe essa resposta, verifica quem você quer acessar. É cisco.com. Eu consulto na minha tabela e eu vou te devolver o número de IP desse servidor cisco.com. E a partir daí, o cliente manda aquela requisição para aquele número de IP, né, que está aqui, retornado um exemplo aqui, para que o cliente consiga acessar. Então, o servidor DNS, ele corresponde ao endereço humano, para ficar mais fácil, né, da nossa associação através de nomes do que de números. E eles vão disponibilizar um número para que o cliente possa acessar. O DNS roda lá na camada de aplicação do modelo TCP, trabalha com portas que podem ser tanto portas TCP quanto UDP na porta 53. Então, quando chega uma requisição na porta 53, lá na camada de transporte, vocês vão ver isso no capítulo 4, a camada de transporte identifica através do número dessa porta e entrega para a camada de aplicação que tem que responder no DNS. Né? A aplicação que está rodando dentro lá da pilha, o serviço DNS que vai ter que estar respondendo. Então, o DNS é o sistema de nome de domínios e ele trabalha de forma hierárquica. Uma vez que eu tenho um cliente que precisa acessar um determinado nome, ele tem um DNS inicial que ele vai estar consultando. Se esse servidor DNS ele não possui ainda aquela informação, ele vai consultar a um outro, que também tem uma certa configuração já implementada nele, de outro nível. E aí até podendo chegar a servidores raiz, né, que são servidores que têm uma maior incidência lá de entrada de DNS. Então é uma estrutura hierárquica também essa questão do DNS, a consulta, para que aconteça a busca por aquelas informações. Então a hierarquia do servidor DNS contém os registros dos recursos correspondentes aos nomes dos endereços. Então eu tenho registros, o nome aqui, né, cisco.com,
Aqui eu tenho domínio superior, onde eu tenho os principais registros .com, .org, .al, .co, e aí eu tenho acima deles outras informações que eu posso ir, que o DNS pode ir repassando até chegar ao meu cliente. Então trabalha de forma hierárquica. Lembrando que o DNS está lá rodando na pilha do protocolo TCP/IP, na camada de aplicação, através da porta 53, para poder fazer o acesso e essa resolução de nomes associadas ao número de IP que vai estar disponibilizado na rede. Outro protocolo bem conhecido que a gente utiliza diariamente é o protocolo HTTP, que é uma aplicação lá da camada do TCP/IP, tá? Dentro da camada 4, né? O HTTP é o que é utilizado para a gente poder navegar na internet, né? A gente trabalha no protocolo, aqui, ó, HTTP, ele roda na porta 80, tanto TCP quanto UDP, protocolo de transporte, um orientado à conexão, o outro não orientado à conexão. Capítulo 4 dá uma revisada sobre isso. Então, quando um cliente envia uma requisição para acessar um site, por exemplo, ele vai estar enviando essa requisição pela internet, pela rede, através do protocolo HTTP. Quando chega no servidor HTTP que eu quero acessar, após todo aquele processo de consulta do DNS, envio para o número de IP, chegou no servidor, vai desencapsulando através da pilha. Quando chegar lá na camada de aplicação, ele sabe que chegou uma requisição do protocolo HTTP. Então, aquela aplicação, a camada de aplicação, o protocolo que está rodando lá, o servidor que está rodando lá, o servidor HTTP, responde através do mesmo protocolo. Então, consegue estabelecer a comunicação e a troca de mensagens. E aí, o cliente faz uma requisição pela rede para acessar um determinado servidor, protocolo HTTP, aplicação, né, página web, por exemplo. Estou utilizando um programa que é um browser, né, o Google Chrome ou o Firefox. O servidor, por sua vez, ao receber aquela requisição, ele envia uma resposta HTTP. O que é essa resposta? É uma página. Uma página escrita em HTML, está enviando pela rede essa página até o meu cliente. Então, um código HTML para a página ser aberta, né? Então, o cliente enviou anteriormente uma requisição HTTP, protocolo HTTP da pilha de aplicação. O servidor HTTP, servidor web, responde o quê? Uma página de internet que eu queira estar acessando. De outro modo, uma página de internet é uma programação em HTML ou em outras linguagens. Responde para o meu cliente. Feito isso, meu cliente consegue interpretar aqueles códigos que chegam para ele pela rede. Chega aquele monte de código de programação HTML ou PHP ou outras linguagens da web aí. E o meu cliente, dentro do browser, interpreta aqueles protocolos HTTP que estão chegando, aquela linguagem que o protocolo HTTP consegue traduzir e abre aquilo em forma de uma página web. Então, aqui, ele me abre uma página web que é a página que eu estou querendo acessar naquele momento. Então, o próprio navegador, que é o aplicativo, que é o programa, interpreta aquele código HTML, que vem do protocolo HTTP, que é o protocolo da aplicação, dentro da pilha de aplicação, e me exibe aquela página. Quando a gente está trabalhando o HTTP, ele utiliza alguns métodos, né? Método GET, método POST, método PUT, podem estar sendo inseridos aí, mais em baixo nível, então, por exemplo, o usuário final não tem tanta visualização desses passos, apesar de utilizar. Então, quando o cliente está navegando e a gente quer acessar uma determinada máquina, a gente envia um GET, né? É uma solicitação do cliente para acessar os dados. Então, o cliente envia, o navegador envia um GET para solicitar o acesso às páginas. Você pega aquela página em index.html, que está rodando um HTTP versão 1.1, agora tem versão 5, e me traga aquilo. Também tem o método POST. O método POST ele é muito utilizado para você enviar informações através de formulários. Então, eu tenho um formulário na web lá, eu vou lá e preencho a informação lá no meu formulário lá, para fazer um cadastro, por exemplo. Então, o método POST utiliza ali. E o método PUT ele é utilizado para você fazer upload de arquivos. Você vai fazer um upload para o servidor. Tá? Um upload de dados para o servidor. Eu tenho lá o método PUT que está enviando esses dados para o servidor. Outras aplicações muito comuns, né, da nossa utilização, diariamente está trabalhando, são aplicações SMTP, POP e agora IMAP também, né? E dentro de um servidor de e-mail, dentro de um serviço de e-mail, a gente tem algumas figuras, principalmente quando a gente está trabalhando utilização de clientes de e-mail. O que é um cliente de e-mail? Um cliente de e-mail é quando eu utilizo um programa na minha máquina,
por exemplo, o Outlook, o Lost Notes, Thunderbird, IncrediMail, Calypso, são exemplos, Microsoft Mail, são exemplos de programas clientes de e-mail. Então, é um programa que se conecta com o servidor e traz, né, todas as informações, todas as mensagens que estão na minha caixa de correio do servidor para o meu computador. O meu cliente se conecta e faz isso. E quando a gente trabalha o serviço de e-mail, nós temos algumas figuras importantes. SMTP e o POP3 são os protocolos da camada de aplicação para trabalhar a comunicação entre e-mails. SMTP trabalha na porta 25, utilizado para eu enviar o e-mail. E o POP3 na porta 110, utilizado para eu receber o e-mail. Para receber o e-mail agora também tem um protocolo que está sendo muito utilizado, que é o IMAP. Então, eu tenho alguns agentes envolvidos nesse processo de troca de e-mail, troca de mensagens. Né? Eu vou ter o MTA, que é o Mail Transport Agent, ou seja, ele é utilizado para encaminhar o e-mail. Eu tenho o MUA, que é o User Agent. Na verdade, é o programa que o próprio usuário está utilizando. Se eu tenho aqui na minha máquina um cliente de e-mail rodando para eu acessar e baixar as minhas mensagens, eu estou utilizando o MUA, que é o Mail User Agent. Tem o MDA, que é o Mail Delivery Agent, ou seja, a finalidade é entregar localmente as mensagens para aqueles clientes que estão requisitando. Então, o MDA entrega para o MUA. E eu tenho o MTA, que é o servidor de e-mail responsável por armazenar, né, e redirecionar as mensagens. Tem uma imagem aqui. Eu tenho aqui um cliente que está utilizando um determinado programa de e-mail, o Outlook, e ele vai estar enviando e recebendo. Enviando, estou utilizando o protocolo SMTP. Quando eu estou redigindo uma mensagem aqui e quero mandar isso pela internet, quando eu dou lá o botãozinho enviar, através do protocolo SMTP, isso vai para um determinado servidor que vai encaminhar aquela mensagem ou para uma caixa do destinatário ou para outros servidores pela rede. E ele também, através do próprio programa, ele se conecta no servidor através de protocolos POP ou IMAP. O IMAP não está aqui mais utilizando, que pode acontecer o protocolo IMAP também. E ele recebe as informações, ele recebe o e-mail e armazena localmente nesses meus programas que eu estou utilizando lá com os meus clientes de e-mail. Então, o computador, o meu host que utiliza, esses clientes eles são MUA, que é o Mail User Agent. O servidor, ele vai ser o MDA ou o MPA. Ele pode ser os dois muitas vezes, tanto o MPA, que é o Transport Agent, quanto o Delivery Agent. Então, a gente vai ver aqui situações em que ele pode trabalhar nas duas possibilidades, ou em uma, ou em outra, ou nas duas. Então eu tenho aqui um cliente está enviando um determinado e-mail. Então nesse momento meu cliente é o quê? Ele é um MUA, ele é um agente, né, utilizando lá um programa de envio de e-mail, um Outlook da vida lá. Quando eu envio o e-mail, eu envio para um destinatário que tem um domínio. Inicialmente ele vai ser enviado para o meu servidor, o servidor na qual eu tenho a minha conta de e-mail. Quando chega nesse meu servidor, esse servidor ele pode ser MTA. Se a pessoa em que eu estou enviando, o destinatário, estiver na mesma rede que eu, estiver no mesmo domínio que eu, então imagina que eu tenho alvaro.barros@ifrj ou alvarogbarros@gmail. Esse aqui é o meu servidor de Gmail. Quando eu mando uma mensagem que chega nesse servidor, esse servidor ele analisa qual é o destinatário, qual é o domínio do destinatário. O domínio do destinatário é gmail.com? É o mesmo domínio que eu estou? Caso sim, esse servidor aqui, neste momento, ele não precisa reencaminhar aquela mensagem para ninguém. Então ele passa a ser um MDA e entrega porque já está no mesmo domínio. Agora eu estou enviando uma mensagem para um endereço que não é da mesma rede, do mesmo servidor que eu estou conectado. Então para o Yahoo, por exemplo. Quando esse servidor recebe aquela mensagem, ele analisa. Bom, esse destinatário está na minha lista de destinatários localmente que eu tenho aqui armazenado? Se não está, ele virou, neste momento, um MTA. Ele vai ser um agente de transferência. Ele vai pegar a informação do e-mail que chegou, verifica o domínio e envia para o outro, aquele que ele tem que enviar pela rede. Quando chega lá no próximo, aí aqui no caso seria já o servidor do Yahoo, ele vai verificar. Esse destinatário está na minha lista? Sim. Então ele é o MDA. Ele passou a ser o agente de entrega do correio, né, o delivery. Ele vai pegar aquela informação, já que está no domínio dele, e coloca na caixa de correio do destinatário. E aí o destinatário, quando se conectar
ao servidor para baixar, né, as suas mensagens, ele vai trazer essas mensagens para o seu cliente que está no seu computador aqui. Novamente o MUA aqui, que é o meio User Agent. Então o processo de entrega do correio, ele administra essa questão da entrega, da transferência, onde eu tenho MUA, nesse caso aqui um MTA, porque ele foi apenas o agente, já que o destinatário não era cadastrado, não era um destinatário desse servidor, é de outro, então ele virou um agente de transferência, encaminhando para um próximo servidor de e-mail. Esse servidor de e-mail aqui, como o destinatário é dele, ele é um MDA, apenas entrega para o outro MUA. Então são essas siglas, essa sopa de letrinhas que a gente tem aí envolvidos nesse processo, MUA, MTA, MDA. Então aqui novamente, né, explicando o que eu já trabalhei, eu tenho um agente MUA que está enviando através de um protocolo SMTP para um servidor de transferência, para um MTA. Esse MTA, quando envia para um outro servidor, também está utilizando ainda o SMTP, que é o protocolo de envio, encaminhamento de e-mail. Quando chega no servidor, que é o MDA, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar agora entregando através do POP para o meu cliente. Se o processo fosse ao contrário, esse aqui fosse o cara que enviaria, esse seria o destinatário. Daqui para cá seria SMTP, esse cara seria um agente de transferência para mandar daqui para cá através do SMTP também, então esse viraria um MTA, esse aqui seria o MDA para entregar para esse cliente aqui através do POP ou do IMAX. Okay? Então a gente tem um fluxo do remetente para o destinatário, e se esse fluxo se inverter, os protocolos podem ser trocados e a sopa de letrinha aqui, esse MDA e MTA também vai poder ser trocado. Então, guardando a cabeça, MTA é o cara que faz a transferência, não é dele, o destinatário não é dele, transfere. MDA é o cara que verifica, o destinatário é dele, então ele é o delivery, ele é o cara que entrega, ele vai e entrega na caixa de correio. E, mais uma vez, frisando, o MTA muitas vezes pode ser também o MDA. E aí vai variar de acordo com o remetente e a origem, né? Quem é o destinatário, quem é o remetente, para qual rede ele tem que enviar, ou se muitas vezes ele não precisa enviar. O protocolo FTP, né? O protocolo que a gente utiliza aí no dia a dia, muitas vezes o usuário nem sabe o que é o FTP, mas está utilizando o FTP. Então é o protocolo que é o File Transfer Protocol, né? O protocolo para transferência de arquivos, né? Toda vez que eu estou transferindo um arquivo pela internet, eu estou utilizando basicamente o protocolo FTP. Ele trabalha na porta 21 e na porta 20. Né? A porta 21 da aplicação lá na pilha de aplicação, quando chega a requisição na porta 21, ele entrega para o FTP. A 21 faz o controle e a porta 20 faz o tráfego de dados. Então, através dessa porta eu posso bloquear, se eu permito ou não o FTP na minha rede. Então eu tenho aqui o protocolo FTP, onde eu tenho um cliente que se conecta pela rede a um servidor. Eu tenho o processo de controle, processo de transmissão de dados, onde vão estar ocorrendo na porta 21 e na 20. Eu posso enviar um determinado arquivo ou pegar algum arquivo desse meu servidor. Então a gente trabalha o processo do FTP aí, utilizando para fazer download ou upload de arquivos também. DHCP, o DHCP é o protocolo que fornece endereçamento IP dinâmico em uma determinada rede. Então, lá no iníciozinho, como eu falei, que todo equipamento, para que ele esteja conectado na rede, usando o modelo TCP/IP, ele precisa ter um número de IP. Ele precisa obrigatoriamente ter um número de endereço IP associado à sua placa de rede lá. Esse número de IP ele pode ser colocado manualmente. Eu vou lá em cada uma dessas máquinas e coloco um número de IP. E aí um detalhe, numa mesma rede eu não posso ter nunca um número de IP igual a outro. Então, se eu tenho, por exemplo, na UENF, uma rede com mais de 1000 equipamentos conectados, eu tenho que ter 1000 endereços de IPs diferentes. Vai ter um capítulo mais à frente que a gente vai estar trabalhando essa parte de endereçamento IP. Eu tenho a aplicação DHCP, o serviço DHCP, que ele me ajuda nessa tarefa. Ele trabalha distribuição desses endereços de IPs de forma dinâmica pela rede. Então eu tenho na minha rede um servidor DHCP. Dentro desse servidor DHCP, eu vou definir um escopo, eu vou definir uma faixa de endereço de IPs previamente configurados.
e esse servidor DHCP, para cada cliente que se conecta nele, pedir um número de IP, esse cara empresta, ele cede um número de IP para aquele equipamento funcionar na rede. Como que é o processo? Eu tenho um cliente DHCP, eu configuro meu computador lá, eu preciso para ser um cliente DHCP. Então, quando ele liga, ele manda uma mensagem para a rede, que é um DHCP Discover. Ele quer descobrir se existe naquela rede algum servidor DHCP. Bom, chegou no servidor aquele processo, ele recebeu, ele sabe que ele é um servidor DHCP, então ele responde, ó, eu sou um servidor DHCP. Aí ele encaminha um pacote chamado DHCP Offer, uma oferta. Quando chega no cliente, esse cliente sabe que ele, recebi uma oferta de IP. Eu mandei uma requisição, perguntando se alguém tinha, já recebi uma oferta agora. Então eu encaminho uma solicitação agora, no outro pacote DHCP, pedindo um número de IP. Então meu servidor reconhece isso e me fornece esse número de IP, e a partir daí eu estou endereçado naquela rede e posso estar utilizando. Então pela internet a gente tem diversos servidores DHCP, redes locais também, eu tenho redes locais com servidores DHCP que vão estar fornecendo números de IPs para os equipamentos que estão conectados. Em casa é muito comum o acesso nosso à internet de casa. Eu tenho servidor DHCP, eu tenho o meu provedor de internet que me fornece um número de IP quando eu conecto na internet para poder acessar. Sem esse número, a gente não faz nada na rede. Obrigatoriamente eu preciso ter o número de IP. E os números de IPs agora, a gente trabalha IPv4 e IPv6, que é o que está chegando e agora já está bastante consolidado aí na utilização do IP, porque o IPv4 se esgotou. O protocolo SMB é o protocolo que é utilizado para compartilhamento de arquivos. Muitas vezes eu posso ter equipamentos, hosts, clientes que rodam Windows, eu tenho servidores Linux. Eu preciso compartilhar recursos, compartilhar arquivos, impressoras, por exemplo, que estão nesse servidor. Eu posso trabalhar o protocolo SMB. Eu tenho uma aplicação SMB que me permite o compartilhamento de arquivos e compartilhamento de recursos pela rede. O SMB é um protocolo cliente-servidor que trabalha com solicitações e respostas. Ele recebe solicitação de algum recurso e ele responde disponibilizando esses recursos para os clientes da rede. A gente pode fazer uma configuração e trabalhar lá na trilha de aplicação também. Serviços P2P, além daquela que eu falei agora há pouco, eu tenho tipos de rede, cliente-servidor e tenho tipos de rede P2P, ponto a ponto. Na própria internet, é muito comum a gente utilizar programas, agora tem um pouquinho a Muri, LimeWare, que utilizam o que a gente chama de protocolo GNU-Tela. E são redes que a gente monta a rede P2P. Eu coloco nas minhas máquinas determinados programas, então eu tenho várias máquinas espalhadas pelo mundo, pela rede, aí, rodando esses programas, e aí o programa faz acesso e disponibiliza determinadas aplicações, determinados protocolos, protocolo GNU-Tela, que me permite montar uma rede entre essas diversas máquinas espalhadas, compartilhando lá os arquivos, muitas vezes os arquivos de música, filme, é muito comum a gente utilizar para isso. Então, o Muri, LimeWare, por exemplo, são programas que fazem isso. Eles criam redes entre todas as máquinas que estão rodando esse protocolo. Então, como elas estão rodando o mesmo protocolo, possui uma rede que interliga essas máquinas e elas conseguem compartilhar recursos entre si. Tem que ter cuidado, porque isso pode gerar problemas de segurança, uma vez que você está compartilhando a sua máquina com milhões de máquinas conectadas mundo afora. Então, eu tenho um cliente que quer buscar determinada música, ele vai se conectando a várias máquinas que utilizam esse protocolo GNU-Tela, que estão utilizando as aplicações aqui rodam esse protocolo mundo afora, e aí ele vai encontrando mundo afora esses programas e eles conseguem puxar esses programas, esses arquivos, no caso a música, e consegue puxar isso para a própria máquina. Lembrando mais uma vez que você está abrindo parte da sua máquina para todas as máquinas espalhadas pela rede que utilizam esse protocolo também. Então, tem que ter cuidado ao utilizar esse tipo de programa. Muitas vezes a gente quer baixar uma música, quer baixar um vídeo e vem outra coisa, né? Então digamos que é um Kinder Ovo, né? A gente vai, é uma caixinha de surpresa. Tem que ter cuidado com a segurança. Então, o GNU-Tela permite que os aplicativos P2P eles busquem recursos compartilhados em vários pontos pela rede. Eu digo pela rede e pela própria internet. O Telnet, que é o programa aí que a gente utiliza, já é o programa e a aplicação e o protocolo, né? O Telnet, o próprio nome já engloba tudo. A gente utiliza para fazer acesso remoto.
Então, através de janelas de modo texto do meu cliente, terminais virtuais, para acessar o meu servidor e fazer algumas configurações, implementações, manutenção. Eu faço acesso remoto aos meus servidores, que utilizam e permitem e disponibilizam o recurso Telnet. Então, eu tenho lá o protocolo Telnet. Junto com o Telnet, agora, você trabalha o SSH, também é um protocolo para acesso remoto. Os dois trabalham na porta 22 e 23, para poder trabalhar esse tipo de acesso remoto, onde eu utilizo do meu host, do meu computador, uma conexão para acessar o meu servidor, e eu tenho acesso diretamente como se estivesse mexendo no meu próprio servidor de maneira remota. Eu simulo um terminal de acesso ao servidor para a aplicação. Então, muito útil para os administradores de redes. E com isso a gente fecha essa revisão rápida do capítulo 3. Bons estudos para vocês e até a próxima.